Olá, pessoas sensatas que abominaram essa jossa. Olá, pessoas sensatos que abominaram esse josso. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, o que foi isso que eu vi? Sério, que desgraça foi essa, gente? Tá bom que muita gente me avisou que não era bom e tal, mas como eu gosto de dar chance ao filme se provar, meio que eu não quis saber muito e... Uau, como tanta gente sem noção pode se reunir para fazer um filme tão problemático. E como a plataforma vermelhinha acreditou que seria uma boa ideia trazer essa atrocidade pro catálogo. Bom, lamento, mas hoje não vai ter análise não. Hoje vai ser o Otávio 100% esculacho. Então, simbora que eu tô perplexo. Esse filme representa a merda que tá sendo os 365 dias de 2020? Chamar esse filme de merda ofende a merda? Como é que eu faço pra desver? Tudo isso e muito mais agora. Um mafioso italiano ricaço sequestra a paixão de sua vida e propõe que ela passe um ano em sua companhia para que ele possa conquistá-la. Passados 365 dias, se ele não conseguir, cada um segue seu rumo e tá tudo certo. Só tem um problema nessa proposta. Ele não dá escolha a ela. Que beleza de proposta. 365 dias é uma completa porcaria com todas as letras em caixa alta. Quando a gente associa um filme a tamanho fracasso, logo vem à mente valores narrativos furrecas, certo? E de fato essa bomba não acerta muito nesse setor e portanto não diverte, não entretém, não informa, não engrandece. O problema é que não para por aí. Além dessa porcaria não oferecer nada que agregue, ainda subtrai. Individualmente subtrai em paciência, saúde mental e paz de espírito. Socialmente subtrai em valores ao estimular ideias completamente distorcidas e tóxicas. Se tiver alguma coisa minimamente funcional aqui, tecnicamente falando, eu não me sinto capaz de elogiar. Primeiro porque tudo que há de ruim ofuscou os raros acertos pontuais. Segundo, ao emprestar esforços e talento a um desserviço como esse, os responsáveis técnicos não merecem qualquer elogio. Agora, diante dessa total falta de valores, muitos de vocês talvez até se perguntem por que a gente não tá vendo o episódio dos piores filmes do mundo. E de fato, o quadro tem maior alcance, daria até mais retorno pra mim, mas não seria honesto comigo e não seria honesto com vocês. Os Piores é um quadro mais voltado pro humor e pelo menos hoje esse filme não me deixou com qualquer entusiasmo pra fazer piada. Acho mais valioso analisar todos os deméritos dessa obra e explicar por que ela seria tão prejudicial. Pois bem, primeiramente vamos começar pelas questões mais leves, as técnicas. 365 dias rapidamente se estabelece como uma produção sem grandes ambições narrativas. Os planos em si são meio padrões e nem fedem nem cheiram, mas os takes são capturados por câmeras impacientes que se mantêm em constante movimento até em momentos mais calmos. Quando não tá girando em torno dos personagens ou fazendo trajetos sem justificativa que não seja uma busca amadora por uma sofisticação barata, a câmera simula uma movimentação de câmera na mão que geralmente é usada para sugerir nervosismo ou sentimentos próximos disso. Mas como eu disse, isso tá em todos os lugares, o tempo todo. Os diretores simplesmente se negam a botar o treco num tripé e filmar. O que é um reflexo óbvio de quando querem disfarçar a falta de substância das cenas. Balança o tempo todo para ver se dá algum preenchimento, alguma sensação de que tá acontecendo alguma coisa. Curiosamente, tais cenas sem substância foram escritas por um trio, incluindo a autora do livro que deu origem a essa bagaça, e a própria dupla de diretores. E como na hora de escrever não tiveram capacidade de criar cenas que cobrassem uma maior sofisticação visual, e também não conseguiram compor as cenas de forma complexa para justificar esses excessos, ficaram essas firulas desnecessárias gratuitas sobrando aí. E o bizarro é que se a gente olhar direitinho, o roteiro deixou buracos que até cobravam da direção atenção para sanar a falta de coerência entre as cenas. Preenchimento que podia ser feito e aí sim com alguma sofisticação visual. Tipo quando a moça sequestrada decide fugir e no estalar de dedos já aparece ao ar livre. E só não foge porque ela inconvenientemente desmaia ao presenciar um assassinato que também não faz o menor sentido estar sendo realizado ali no meio do jardim para ela ver. Já que o cara que foi assassinado ali na cena anterior estava devidamente amarrado e preso num calabouço. Em nenhum momento mostrou o cara escapando, assim como a gente nunca descobriu como a moça sequestrada teve acesso tão fácil à saída. O que seria importante pra gente entender por que ela não tentou fugir em outras ocasiões. Mas a verdade é que os realizadores estão cagando um tonel pra isso, ou qualquer verossimilhança. Queriam chegar nesse ponto em que a sequestrada testemunha um assassinato, que também na prática não serve de muita coisa, porque afinal o ricaço ser um bandido não faz diferença nenhuma pra ela. Enfim, se os realizadores não tinham como fazer esse encontro acontecer de forma lógica, omitem os buracos, fingem demência e fica tudo certo. Tipo, pra
quê, né? Se esforçar pra tapar furo de roteiro. Até porque iria dar muito trabalho, já que não para por aí. Se você procurar mais, vai ver que a menina também encontra o ex na balada, discutem e aí vai cada um pra um lado. Aí ela entra no elevador e depois, de repente, já aparecem discutindo na porta do apartamento dela. O que aconteceu durante todo esse percurso? O cara veio perseguindo ela o tempo todo, veio no carro com ela, abordou ela na porta de casa. Não é questão de explicar, porque explicações plausíveis a gente consegue deduzir. E pra quem conhece o quadro dos 32 erros, sabe que eu acredito que elipse é um recurso super válido. É mais questão de, para um filme tão sem substância, mostrar o que acontece nessas brechas não forneceria alguma substância? Não é como os realizadores veem. Para eles o negócio é facilitar mesmo. Basta causar um encontro artificial e tá pronto. E o encontro da vez é do atual da moça com o ex, fazendo o ex sair com o rabinho entre as pernas. Para esses realizadores, os fins justificam ignorar os meios. Ou pode ser ainda falta de noção para perceber a existência dessas brechas, ou falta de inventividade para saber com que cobrir essas brechas, ou simplesmente preguiça mesmo. Ou tudo junto também, sei lá. Talvez para achar algum padrão fosse interessante ver outros trabalhos dessa equipe criativa. Não, obrigado. Porque, em paralelo, além de fracos narrativamente, essa turminha também demonstrou ter alguns parafusos soltos. Quando eu pensei que a série Crepúsculo já era de uma pobreza de conteúdo sem tamanho, fizeram uma fanfic chamada 50 Tons de Cinza. E quando eu imaginei que essa fanfic já era o fundo do poço da falta de conteúdo e romantização da relação abusiva, eis que vieram com a fanfic da fanfic que ultrapassa muito os problemas de suas inspirações mequetrefes ao achar com todas as forças que é sexy e romântico reduzir mulheres ao papel de escravas sexuais como se esse fosse o status máximo que elas pudessem e devessem alcançar. Para revelar como seu protagonista é poderoso e consegue o que quer, o filme insere uma cena no qual ele abusa com todas as letras de uma comissária de bordo que trabalha para ele. Sim, sendo o patrão, ele impõe que ela faça a felação nele durante o expediente de trabalho. Qualquer pessoa minimamente sensata até encaixaria essa cena num filme, desde que percebesse a gravidade da situação e expusesse isso como uma denúncia, como uma crítica. Mas sabe o que é feito aqui? O filme intercala essa cena de abuso que o protagonista comete com uma cena em que a protagonista se masturba em sua casa e usa closes sugestivos ao som de uma música instigante. Basicamente, a direção comunica com isso que os dois protagonistas estariam alinhados nesse momento de excitação, enquanto equivale uma inofensiva masturbation de uma com um terrível abuso do outro. E em vez de reprovar o ato do cara, a direção acha sexy, heróico e ainda tem a pachorra de querer validar essa barbaridade com a comissária abusada fazendo carinha de safada. Como tipo, nada melhor poderia acontecer no dia dela do que aquilo. Ah, ela estava só fingindo. Não era isso que os cineastas queriam passar não, porque depois eles mostram ela sozinha, chorando, triste, desesperada, como o recente escândalo retratou muito bem. Não. Mostra ela satisfeita como quem diz: que delícia de abusador. E isso, meus queridos e queridas, é só o começo. Porque depois de um primeiro encontro artificial entre o casal principal e um rapto igualmente falso, com uma insistência inexplicável da direção em querer pintar o abusador como o mestre dos magos que fica sumindo e aparecendo do nada, a absurda premissa é finalmente instaurada como se não fosse nada demais. Sim, a protagonista é sequestrada e mantida em cativeiro por um mafioso assassino por um período de um ano para que desenvolva uma síndrome de Estocolmo intencional e se apaixone por ele à força. E a noção dos realizadores é tão abaixo de zero que por mais de uma vez o cara palpa as tetas da mulher, mexe nas tchecas dela, esgana a moça e ainda diz que não vai fazer nada que ela não queira. Enquanto, eu repito, já tá fazendo. E enquanto ainda mantém ela presa, contra a vontade dela. Né? E o filme trata isso como se fosse algo instigante e romântico e sexy provocante. Não é não. E claro, novamente, força uma validação desses crimes como algo aceitável através de atitudes totalmente inverossímeis da mulher. Primeiro que o roteiro e a direção a guiam para que ela não pareça muito desesperada com a situação, nem muito interessada em fugir, já que ela tem inúmeras possibilidades e facilidades para fazer isso, e não faz. A cena em que ela foge durante as compras de roupa chega a ser patética. Ela pode ir para qualquer lugar, mas vai até um pier sem saída, onde encontra dois guardas e mostra todo esse desespero aqui. Someone kidnapped me and I need help. Can you help me? Mas é claro que não tem desespero
nenhuma tentativa de fuga convincente. O filme quer vender a ideia que ela tá gostando de estar presa. Não é à toa que os realizadores, em vez de mostrá-la tentando fugir de verdade, faz ela atiçar o homem abusador e mesmo no cárcere sempre aparece deslumbrante e pronta para divar. Isso é uma clara intenção de validar aquela típica filosofia do abusador. Se ela se vestia desse jeito é porque queria. Se agia daquele jeito, ela tava dando mole. Se ela disser não, ela tá querendo dizer sim. E se eu já estava convicto de que o filme estava mesmo defendendo esse discurso, não demora para ele deixar ainda mais claro quando o cara aperta a mulher que diz não, 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 até ceder quando ele pega ela à força. Porque para os realizadores é isso que uma mulher quer. Um homem que a pegue na marra porque as mulheres não sabem o que querem e precisam que os homens mostrem para elas. Para esse tipo de mente deturpada, a recusa é apenas porque a mulher está se fazendo de difícil e isso faria parte do jogo da sedução. Não, tá errado. O nome disso é romantizar o estupro. E não é porque enfia um clipe de fuquilância com música no talo, câmera rodante e closes insinuantes que vai vender romantismo e sensualidade. E claro, além do abuso moral, do sexual, não podia faltar o abuso psicológico. Depois que a mulher foi encarcerada, comprada e possuída à força, que é como o filme acredita que funciona a sedução, ela é colocada na posição de submissa do varão. Ele diz o que ela deve fazer, quando ela deve fazer e como ela deve fazer. Se não fizer do jeitinho que ele quer, ela é desobediente. E então, quando alguma coisa dá errado, ele faz ela acreditar que a culpa é sempre dela. E ela compra essa ideia. I'm sorry, I didn't think. Yeah, you didn't think. Novamente, tudo isso podia estar no filme, desde que houvesse noção ao abordar, desde que o filme tratasse o caso com um tom de denúncia, como o terror O Homem Invisível fez, não com um tom de admiração e quisesse vender a ideia de um relacionamento completamente abusivo como um relacionamento dos sonhos. Mas, como eu disse, falta noção pra tudo, inclusive para isso. E pelo que me parece, os realizadores acreditam de verdade que a sua protagonista seria uma mulher forte, pois para eles, empoderamento feminino deve ser aceitar a submissão com orgulho e encarar os outros com cara de nojo e pompa de socialite fútil. E veja bem, eu não tô falando de submissão como fetiche sexual não, tô falando de relacionamento baseado em submissão, o que seria um relacionamento abusivo. Então, bom, se eu já fico horrorizado com o que essa bosta apresentou, só imagina o tamanho da decepção das mulheres ao constatar que esse filme tenha sido derivado de um romance escrito por uma mulher e co-escrito e dirigido por outra. Elas pegaram um fetiche misógino e machista de filme pornô ultrapassado e envolveram num pseudo-estilo como se isso desse alguma credibilidade às ideias torpes apresentadas. Mas, Otávio, você tem que entender que algumas mulheres acham um cara gato e adorariam passar por essa experiência contada no filme. Assim como tem pessoas querendo se matar, por exemplo. Nem por isso eu vou dizer, pô, que da hora, hein? Vai em frente que você tá bonzão de saúde. Não. Esse filme é contraproducente e até perigoso por alimentar uma filosofia deturpada. Pensa comigo, macho escroto vê essa p... Pensa o quê? Mulher é tudo assim, elas dizem não, 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 mas elas querem dizer sim, 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 então é só você comprar ela com bens ou então pegar a força que ela cai de amores. E pra quem achar essa situação do filme o máximo e comprar essa romantização problemática, é bom lembrar que esse pensamento não dá apoio apenas ao cara bonitão, gostosão e ricaço de cinema, mas pra qualquer homem nojento, estuprador, agressivo ou abusador que se sinta no direito de ter você como posse e que queira te pegar de jeito como e quando ele quiser. Bom, desculpa se eu me excedi ou se eu me explanei demais, mas é que esse filme ultrapassa qualquer barreira do tolerável. Se fosse um filme mais nebuloso e discutível, eu até botaria meu rabinho entre as pernas e me recolheria a minha posição. Mas os absurdos dessa atrocidade são gritantes, gente. Problemático é pouco. E claro, como uma bosta só não seria suficiente, se tentou superar 50 tons de cinza no conteúdo problemático, não podia ficar pra trás e render um filme apenas, né? Porque além de tudo que eu falei, essa porcaria ainda se encerra de qualquer jeito como uma pataquada típica de fim de capítulo de novela mexicana barata pra ser desmentido numa sequência. E pode esperar que deve ser uma trilogia. 365 dias é uma atrocidade que oscila entre o conteúdo excessivamente problemático e a total ausência de conteúdo. Deplorável escolha da plataforma vermelhinha em apostar na polêmica barata para chamar a atenção. Não acho que essa franquia deveria ser proibida, mas também não acho que precisava ter o acesso facilitado. Que tivesse o que merece, o ostracismo automático. Mas, já que infelizmente caiu no conhecimento popular, eu achei importante abordar todos os seus problemas. E essa é a minha reação enquanto eu assistia ao filme. Bom, gente, foi mal pela minha pistolância, mas esse filme realmente é uma bela de uma bosta. Nem todo xingamento seria suficiente pra xingar esse filme. Então é isso, mas o Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima, tchau. Tem encerramento engraçadinho hoje não. Hoje tem um saco não. Olha lá, nope. Hoje não.